Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja feliz, esteja com saúde. Quero te agradecer por estar aqui no nosso canal Leve por Dentro e por Fora, que é um espaço que te ajuda a emagrecer, a ter saúde, a perder peso de forma definitiva através do equilíbrio hormonal. O meu nome é Cíntia Barros, sou médica endocrinologista, sou coordenadora do Serviço de Obesidade da Universidade Federal da Bahia e adoro compartilhar conteúdo de saúde e emagrecimento com você. Espero que você esteja já me seguindo. Se não segue, eu queria deixar o convite para você seguir o nosso canal, para você compartilhar com outras pessoas, para que outras pessoas possam também se beneficiar de um conteúdo relevante, de um conteúdo baseado em evidências, onde com certeza você vai aprender muito a como cuidar mais da sua saúde. E se você busca emagrecer de forma saudável, de forma definitiva, você está aqui no lugar certo. Hoje nós vamos conversar sobre um tema extremamente importante, um tema extremamente relevante. Obesidade adoece? A obesidade gera doenças? O que você acha? Será que existe o gordinho saudável? Será que a pessoa pode engordar, ultrapassar o limite dos 3 dígitos, né? Tem mais de 100 quilos e se manter saudável? Será que a obesidade ela é só uma característica? Ou será que a obesidade é uma doença e que leva a outras doenças? É sobre isso que nós vamos conversar. Esse é um tema que eu acho extremamente importante, porque muitas pessoas, infelizmente, ainda têm uma visão muito simplista, muito simplória do que é a obesidade. Em 2020, a Sociedade de Cardiologia, a Sociedade de Endocrinologia Canadense lançou um guideline de obesidade que é bastante interessante, ele é bem atualizado e que ele vem nos trazendo algo que eu acho incrível, que é o conceito de obesidade. Nesse guideline canadense, eles colocam, os especialistas colocam a obesidade como uma doença crônica, inflamatória, uma doença onde há excesso ectópico, ou excesso anormal de gordura, de tecido adiposo, uma doença recorrente, ou seja, o paciente melhora, mas ele pode voltar a engordar. Então é uma doença que requer vigilância e não é uma vigilância a curto prazo, não é um tratamento a curto prazo, justamente por se tratar de uma doença crônica. Doença crônica, inflamatória, recorrente, em que há uma dificuldade muito grande em se tratar, não somente porque muitos pacientes não procuram ajuda médica, mas também como muitos profissionais da área de saúde, médicos, nutricionistas, terapeutas, muitas vezes não estão familiarizados ou preparados, devidamente preparados para tratar a obesidade. Então, se você sofre dessa doença crônica, busque ajuda. A obesidade, ela é uma doença e não somente ela deve ser vista como doença, mas também como um fator de risco para inúmeras outras doenças. Hoje, só para você ter uma ideia, existem mais de 200 doenças relacionadas com a obesidade. Doutora Cíntia, eu ouvi bem, 200 doenças? Exatamente isso que eu estou te falando. Mais de 200 doenças são causadas ou pioradas pela obesidade. Eu vou te dar alguns exemplos, são poucos exemplos, porque acho que você ia pular esse vídeo rapidinho se eu começasse a listar aqui todas as doenças relacionadas com a obesidade, porque são inúmeras, são muitas doenças, são dezenas, como eu falei, mais de 200 doenças catalogadas. Mas entre as mais prevalentes, nós temos o diabetes mellitus, tipo 2, que é um aumento da glicemia sanguínea. E esse aumento da glicemia acontece por uma resistência ao hormônio da insulina. E essa resistência, por sua vez, está muito relacionada com o aumento de peso. Então, nós temos o aumento de peso, gerando resistência à insulina. Quanto mais resistência à insulina você tem, mais você vai aumentar o peso.
E chega um momento que essa insulina ela não consegue compensar essa resistência e vai fazer com que seu açúcar suba, com que seu açúcar aumente dentro dos seus vasos sanguíneos, gerando assim o diabetes. Esse açúcar elevado, por sua vez, vai causar uma série de outras complicações, sendo as principais a retinopatia diabética, que é a principal causa de cegueira adquirida no adulto. Então, de todos os adultos que ficam cegos, a maior parte, a maioria tem diabetes que acarretou essa retinopatia. Esse açúcar aumentado, por sua vez, vai agir nos nervos, gerando neuropatias, onde o paciente pode ter câimbras, formigamento, sensação de queimor nos pés, nas mãos, mas principalmente nos membros inferiores, né? Ou seja, nos pés, nas pernas, né? E a neuropatia ela é muito prevalente, provavelmente a complicação mais comum do diabetes do tipo 2. Muitos adultos sofrem de neuropatia e tem vários sintomas incômodos, né? Como eu tô falando, desde formigamento, a queimor, a dor nas pernas, câimbras, né? A dor nos pés. E realmente a neuropatia ela é bastante incomodativa. Vocês estão ouvindo? Olha que lindo! Eu tô aqui bem pertinho do Parque da Cidade, tá? É só uma observação, um parêntese. Eu tô de frente ao Parque da Cidade e aqui tem muitas árvores. Tô aqui enxergando várias árvores atrás da minha câmera. E os passarinhos estão cantando. Espero que não te incomode, porque eu tô amando esses passarinhos cantando no finalzinho da tarde. Mas vamos lá, vamos voltar ao nosso tema, né? Eu tô falando da glicemia aumentada por conta da obesidade e as suas consequências. Mas, doutora Cíntia, o que esse açúcar aumentado pode acarretar mais, além da retinopatia, além da neuropatia? Pode causar também a nefropatia, né? Uma das principais causas de hemodiálise em todo o mundo, de perda renal, é justamente o diabetes, né? A diabetes. Esse aumento da glicemia que acaba prejudicando os vasos, inflamando os vasos, especialmente os pequenos vasos que estão presentes nos nossos rins, levando a uma perda renal e, por fim, a hemodiálise. Aí você pode pensar assim, tá, mas ela começou o vídeo falando de obesidade, agora ela tá falando de diabetes, das complicações. Por que eu tô falando disso? Porque 90% dos diabéticos tipo 2, primeiro ponto, 90%, quase 90% dos diabéticos são do tipo 2, tá? E dentre esses diabéticos do tipo 2, 90% em média são obesos. Então, quem tem diabetes tipo 2, provavelmente, antes de ter a diabetes tipo 2, tinha simplesmente a obesidade, que acarretou diabetes e que acarretou essas complicações. Você entende a importância dessa compreensão? Você entende esse link e o quanto esse link é patológico, o quanto esse link traz complicações, essa associação da obesidade com o diabetes? E olha, se você é diabético e principalmente tem pouco tempo de diagnóstico, eu quero te dizer algo assim incrível, algo que talvez você não saiba e que pode fazer uma grande diferença na sua vida. Há anos atrás, nós médicos, dizíamos para os pacientes, não tem jeito, diabetes é uma doença crônica, é uma doença irreversível, não tem como voltar atrás, não tem como mudar, tá? Uma vez diabético, diabético para sempre. Mas, graças a Deus, cada vez mais estudos novos vêm sendo publicados, pesquisas cada vez mais são liberadas, mostrando que dá para reverter o diabetes sim. Dá para mudar isso sim, se você perder peso, se você mudar seu estilo de vida, se você implementar na sua rotina hábitos que vão levar como consequência o controle do peso. Se você tem diabetes tipo 2, principalmente se você tem menos de 5 anos, por exemplo, de diagnóstico, você consegue reverter esse diabetes simplesmente perdendo peso. Simplesmente o que eu falo, porque é só um ponto, não é? É só um ponto, você perder peso. A gente sabe da dificuldade de perder peso, que não é algo tão fácil assim.
mas eu tô querendo te mostrar que é algo possível, que é algo viável e que você pode mudar a história do seu diabetes, da sua glicemia com a perda de peso, com a atividade física, com mudanças alimentares que vão fazer com que sua insulina funcione muito melhor, de forma muito mais sensível, de forma muito mais equilibrada, tá certo? Mas não é só diabetes, não. A obesidade, ela também aumenta a pressão. E existe um link muito fidedigno, muito próximo entre aumento de peso e aumento da pressão. Para cada quilinho que você ganha, aumenta um pouquinho a sua pressão. Tanto a sistólica quanto a diastólica. Então, a pressão, ela está diretamente relacionada com o aumento de peso, diretamente relacionada com a obesidade. Então, nós já temos aí diabetes e hipertensão. Além disso, a dislipidemia, o aumento do colesterol, também aumenta proporcionalmente à obesidade. Claro que a gente sabe que existe um componente genético muito importante, boa parte do nosso colesterol é produzido no fígado, é independente da nossa alimentação, mas a gente sabe da associação que existe entre dislipidemia, entre colesterol alto e obesidade. Além disso, a obesidade aumenta o risco de complicações cardiovasculares, seja infarto, seja AVC isquêmico, até mesmo AVC hemorrágico. É mais comum no paciente obeso do que no paciente mais magro. Por quê? Porque a pressão arterial elevada pode aumentar o risco, né, de um AVC hemorrágico, por conta de alterações vasogênicas dos próprios vasos sanguíneos. Então, a gente vai ter muito mais risco cardiovascular no paciente obeso. Risco de câncer. Lembra que eu falei das diretrizes do guideline canadense de obesidade? Nesse guideline tem uma pesquisa bem interessante mostrando que a obesidade é responsável por 20% de todos os cânceres. 20% significa que só o fato de você ter obesidade aumenta a sua chance de ter vários tipos de câncer, sendo que os mais relacionados com a obesidade são câncer de mama e de endométrio e ovário nas mulheres, mama, endométrio e ovário nas mulheres, câncer de colo, de intestino, tanto no sexo feminino quanto no sexo masculino, e o câncer de esôfago também está relacionado com a obesidade, o câncer renal também está relacionado com a obesidade. Imagine, você já sabia disso? Que a obesidade está muito relacionada com câncer, com o aumento do risco cardiovascular? Pois bem, várias doenças do aparelho gastrointestinal também estão diretamente relacionadas com a obesidade, por exemplo, aumento das doenças da vesícula biliar, aumento de cálculo, né, na vesícula, refluxo gastroesofágico, gastrite, está muito mais presente e prevalente no paciente obeso do que na pessoa mais magrinha. Outras doenças como esteatose hepática, que é a doença gordurosa do fígado não alcoólica, ou seja, são pessoas que têm alteração no fígado. Essa alteração não é por conta de hepatites virais, não é por conta do álcool, é simplesmente por conta da obesidade, do aumento do peso, e vai fazer com que esse fígado acumule gordura, e essa gordura hepática acaba atrapalhando, inflamando o fígado e fazendo com que esse fígado sofra, aumente as suas enzimas, libere mais enzimas hepáticas. Então a gente já considera não somente uma doença gordurosa, mas uma esteatohepatite, inflama o fígado, e em alguns casos, infelizmente, o paciente chega a ter cirrose hepática e até mesmo um carcinoma hepático. Então, o fígado não gosta de gordura. O fígado ele não gosta da obesidade, assim como a maioria dos órgãos, né? Eles não funcionam bem quando o paciente está muito acima do peso, quando o paciente acumulou muita gordura, acaba por interferir no funcionamento. Além disso, é mais comum, tanto homens como mulheres têm incontinência urinária por conta da obesidade. Então, aquela perda de urina, aquela pessoa que ri, ou toma um susto, ou tá nervoso e acaba tendo escape urinário, acaba molhando a calcinha, molhando a cueca, porque não consegue segurar. Você sabia que boa parte dos pacientes que têm incontinência urinária é por conta do peso, é por conta da obesidade?
Muitas vezes a pessoa pensa assim, acho que eu tô com a bexiga baixa, eu acho que eu tô com algum problema na uretra. E na verdade é a questão da obesidade. A obesidade tem relação com a incontinência urinária. O intestino do paciente obeso, ele não funciona tão bem. Existe alteração da microflora intestinal, né? Quando há pesquisas que são feitas em laboratórios e olha a microflora de um paciente magro, de uma pessoa magra, a microflora de uma pessoa obesa é uma microflora totalmente diferente, onde a pessoa que é magra, ela tem uma microbiota mais saudável, com bactérias saudáveis, metabolizando o seu alimento de uma forma muito mais adequada do que na pessoa obesa. A obesidade, ela também tem relação com doenças pulmonares, a apneia do sono principalmente, né? O paciente que ele dorme, mas não respira bem, ele para de respirar, ele ronca alto, ele se engasga com o próprio ronco, ele acorda cansado. Se você ronca à noite e acorda cansado, você pode estar sofrendo da doença da apneia obstrutiva do sono, que é uma doença que traz várias consequências para o nosso corpo, né? Principalmente para o aparelho cardiovascular, né? Tem uma repercussão cardiovascular muito negativa, muito ruim. Então, você pode estar sofrendo disso, além de outras alterações pulmonares por conta do peso, da pressão da gordura, do tecido ali sobre aquele pulmão, acaba prejudicando a expansão pulmonar e prejudicando a sua oxigenação, as suas trocas gasosas. Isso também tem uma repercussão muito negativa para a sua saúde. Uma outra consequência da obesidade é a depressão. É muito comum um paciente obeso ter depressão, assim como é comum um paciente que tem depressão e começa a tratar. Muitas medicações têm relação com o aumento de peso, a própria depressão em si tem relação com o aumento de peso. Então, a depressão e a obesidade têm um paralelismo incrível, onde uma coisa alimenta a outra. A obesidade alimenta a obesidade alimenta a depressão, e a depressão, por sua vez, piora a obesidade. E ali entra aquele círculo vicioso de uma coisa piorando outra, né? É muito comum o paciente obeso ele ter uma autoestima baixa, ele não gostar de se olhar, ele não gostar de tirar fotos, ele não gostar de sair, de ter convívio social. Veja que isso só piora a depressão. Você não querer sair, você querer se isolar, você não querer se olhar, você não ter vontade de se cuidar, de se arrumar, de pintar sua unha, de fazer uma maquiagem, de ir no salão, dar uma escova no cabelo. Olha só, olha que paralelismo incrível entre depressão e obesidade. E é incrível quando a gente trata a obesidade, normalmente o paciente melhora da depressão. E quando o paciente trata a depressão, principalmente quando as escolhas das medicações, porque existem medicamentos para depressão que são obesogênicos, eles aumentam o peso, mas há também medicações para depressão que ajudam a perder peso. E você pode conversar com o seu psiquiatra, se você tiver depressão, pode conversar com o seu psiquiatra para ele escolher um tratamento que te ajude a perder peso e não um tratamento que vai fazer você ganhar mais peso ainda. E é claro que muitas vezes, na maioria das vezes, o psiquiatra ele realmente pede a ajuda do endocrinologista para estar ali manejando, para estar ajudando nesse controle do peso, porque o psiquiatra entende a importância que é o controle adequado do peso para um bom resultado em relação à depressão. É só isso? Não, tem muito mais. Tem muitas outras doenças que estão relacionadas com a obesidade. Uma outra classe de doenças que também estão muito relacionadas com a obesidade são as doenças osteomusculares. Então, os pacientes que têm obesidade, eles têm muito mais chance de ter osteoartrose, de ter gota, né, de ter inflamação nas articulações, e acaba isso sendo muito ruim, porque limita o movimento ainda mais, né? O paciente que é muito obeso, ele tem a dificuldade de locomoção grande, muitas vezes ele tem tendinites, né? Ele sente dor plantar, dor embaixo nos pés, tem fasciite plantar.
Imagine um paciente que precisa se exercitar para perder peso, mas ao mesmo tempo tem fasciite plantar, tem osteoartrose de joelho, e aí isso dificulta demais o tratamento da obesidade. E essas doenças osteoarticulares, elas também aumentam muito a sua prevalência, a sua frequência no paciente obeso. E é interessante que com o tratamento da obesidade, essas doenças osteoarticulares, elas tendem a melhorar. Tem estudos mostrando que, por exemplo, o paciente que é obeso e que começa a praticar atividade física, inicialmente ele tem uma piora da dor articular, mas a tendência é melhorar posteriormente, quando ele insiste, claro que dentro do limite, dentro do que é liberado fazer, mas quando ele insiste nesse tratamento, quando ele insiste na atividade física, quando ele insiste num medicamento, num tratamento profissional para a perda de peso, a tendência é realmente melhorar essas dores, melhorar essa osteoartrose, a gota e todas essas doenças osteoarticulares. Tem muitas outras, mas eu quero citar só mais uma, que é a questão da infertilidade. Principalmente a síndrome de ovários policísticos. É muito, muito comum mulheres obesas, elas terem ciclos menstruais anovulatórios. O que é isso? Ela menstrua, mas não está ovulando, e daí a dificuldade para gestar, para ter um filho, para engravidar, né? A mulher obesa, ela tem muito mais dificuldade para engravidar do que a mulher magra. Aí você pode pensar assim, não, mas minha vizinha é gordinha e engravidou, e tem outra vizinha que já está tentando há anos, é magra. Olha, não estou dizendo que a obesidade é causa exclusiva de infertilidade, de jeito nenhum. A gente sabe que há várias causas de infertilidade, mas eu estou trazendo para você que a obesidade, ela também é uma causa de infertilidade, ela também é uma causa de ciclos menstruais sem ovulação, ela é uma causa importante de síndrome de ovário policístico. E quando a gente trata a obesidade, a gente melhora a fertilidade dessa mulher obesa, a gente melhora os ciclos menstruais, regulariza os ciclos menstruais, e essa mulher normalmente passa a ovular mensalmente, e aí a menstruação regula, a síndrome de ovário policístico melhora, a questão dos pelos, né, que a mulher obesa, principalmente aquela que tem síndrome de ovário policístico, ela fica com aqueles pelos no rosto, entre as mamas, na linha alba, na genitália, aquele pelo mais masculinizado, mais grossinho, mais escurecido, e que muitas vezes também está relacionado com a obesidade. Então veja você que a obesidade, ela por si só é uma doença crônica, inflamatória, persistente, mas é uma doença que tem uma peculiaridade muito grande. E por que ela tem essa peculiaridade? Porque ela gera dezenas, centenas de outras doenças que vão interferir desde ao seu pensamento, as suas emoções, a questão do seu humor, a questão da sua autoestima, até o dedão do pé, literalmente, com a gota, com a osteoartrose de joelho, com a incontinência urinária, com alterações intestinais, com alterações ovarianas, com alterações hormonais, né? E tem uma coisa interessante, é que hoje a gente também entende que a obesidade é uma doença inflamatória. Você ouviu direitinho, é uma doença inflamatória, é uma doença onde os marcadores de inflamação, a interleucina 1, interleucina 6, interferon, alfa, que são marcadores de inflamação, eles estão aumentados, e isso gera aquele corpo que retém líquido. Muitas mulheres falam isso, ai doutora, eu ando inchada, eu me sinto inchada, eu me sinto inflamada, eu não me sinto bem. E você tem razão, porque é exatamente isso que acontece com a obesidade. Ela é uma doença inflamatória que traz essas consequências, né? De aumentar a inflamação, de aumentar a retenção de líquido. E muitas mulheres recorrem até mesmo ao diurético, que não faz parte do tratamento da obesidade. A gente não trata a obesidade dando diurético para o paciente. Isso é errado, é errôneo, sabe? É um erro. Por mais que o paciente retenha líquido, ele precisa tratar sim a obesidade em si e não aquela retenção. E existem outras formas, através da dieta, através do aumento da ingesta líquida, né? Tem gente que pensa assim, quanto mais água eu bebo, mais eu vou ficar inchado. Não, quanto mais água você bebe, mais seu rim vai funcionar
e você vai perder peso e você vai ter um corpo muito mais funcional. Olha só quanta coisa está por detrás da obesidade. E aí vem a pergunta, tem gordinho saudável? Tem gordinho saudável? Você pode ser gordinho e dizer assim, eu sou gordinho, eu sou gordinha, mas eu sou saudável, meus exames são todos normais. Eu quero te dizer uma coisa. Os parâmetros que você está medindo, que seu médico está medindo, glicemia, colesterol, esteatose, pressão, eles podem estar normal. Mas a obesidade por si só é uma doença. Então, ao meu ver, me desculpa se você não concorda comigo, mas na minha concepção como especialista, não existe gordinho saudável. Existe um gordinho, uma gordinha, um paciente obeso, que ainda está conseguindo manter os parâmetros, mas que a gente não sabe até quando, porque a inflamação existe. O aumento de gordura ectópica anormal existe. Alterações metabólicas e hormonais existem. Se você está acima do peso, o seu corpo está alterado metabolicamente. O seu corpo está alterado hormonalmente. Mesmo que no seu laboratório você ainda não tenha detectado nenhuma alteração. Então essa história do gordinho saudável, sinceramente, é uma desculpa para não fazer nada, para dizer assim, eu não preciso fazer nada. Você precisa sim. Obesidade é doença e como doença ela precisa ser encarada com seriedade e ela precisa ser tratada com seriedade. E seriedade significa profissionais qualificados, significa equipe multidisciplinar, significa informação, porque o primeiro passo de tudo é informação. E eu me sinto honrada, eu falo pra você assim, eu me sinto orgulhosa de ter esse canal, esse espaço aqui, onde eu posso compartilhar isso com você, onde eu posso te conscientizar de que você não precisa se conformar se você está acima do peso, que você não deve se conformar se você está acima do peso, mas você deve entender que você merece mais, que você merece saúde, que você merece o melhor do seu corpo, da sua mente, da sua emoção e desfrutar isso através da sua saúde, através do seu controle corporal, através do corpo que você gosta de ver, sabe? De olhar no espelho e ver. Estética faz parte da saúde. Estética, ela também é importante. Mas o controle da obesidade, ele está muito além da estética. Saúde é algo incrível, algo de um valor que, sabe, não tem como mensurar. Quanto é que você pagaria pela sua saúde? Quanto é que você daria, né, para ter a sua saúde tomada de você? Eu tenho certeza que não tem preço, né? Não adianta você ter muito dinheiro, você ter tudo e não ter saúde para desfrutar aquilo tudo. Não tem sentido. Mas as coisas, elas passam a ter muito mais sentido quando você tem saúde. E é por isso que eu tô aqui. Essa é a minha missão de vida, estimular você a ter saúde, a lembrar você que através do equilíbrio hormonal você consegue emagrecer, você consegue restaurar a sua saúde, você consegue desfrutar de tudo que você merece, de tudo que você deseja, que com certeza é o melhor. Espero que você tenha gostado bastante desse vídeo. Eu sei que ele é um vídeo denso, ele é um vídeo pesado, porque ele é um vídeo que fala de doenças, que fala de consequências. Mas é o nosso papel educar, é o nosso papel alertar, é o nosso papel mostrar para você e mostrar para você que há pessoas que reconheceram. Eu te falo assim, olha, em 10 anos trabalhando como endocrinologista, nesses 10 anos, eu atendo uma média, assim, eu fiz umas contas um dia desses, uma média de 1.000 pacientes por ano. Então, são 10.000 pacientes, né, que já passaram pela minha mão, que eu já atendi, que eu já ajudei, que eu já auxiliei. E eu vejo o quanto é gratificante quando a pessoa reconhece que ela tem um problema e ela busca ajuda para esse problema e ela resolve esse problema e ela passa a viver tudo que ela tem para viver e para desfrutar. E você também pode fazer isso, você também merece. Se você gostou desse vídeo, compartilha com outras pessoas, alerta outras pessoas, continua me seguindo. No próximo vídeo eu vou trazer dicas incríveis
para você continuar vencendo não somente a obesidade, mas todas essas consequências da obesidade que porventura já fazem parte da sua vida, mas que você não é obrigado a conviver com isso. Então vamos mudar essa realidade, vamos resolver esse problema, vamos melhorar e vamos desfrutar a vida plena, a vida com alegria, a vida com muita saúde. Um grande beijo para você e até o nosso próximo vídeo.